Olá, hoje eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida e ela se encontra no livro segundo escreveu Mateus, capítulo 14, versículo 30. Ela diz o seguinte: Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar gritou: Senhor, salva-me! Muitas das vezes nós estamos com a nossa vida numa tranquilidade, numa situação em que está tudo bem, em que nós estamos confiantes que nós conseguiremos chegar ao outro lado, nós conseguiremos alcançar os nossos propósitos, mas de repente a vida nos leva a uma tempestade, e essa tempestade ela acontece de um dia para o outro, ela acontece de um momento para o outro, onde você não sabe o que está acontecendo, mas você simplesmente está nessa tempestade. É o momento em que o vento te joga de um lado para o outro, os problemas começam a aparecer, as situações começam a surgir e você se pergunta por que você está nessa situação. A palavra de Deus nos conta a história de que Jesus estava pregando a uma grande multidão e logo após terminar de pregar a essa grande multidão, a multidão sentiu fome e tendo fome, Jesus Cristo teve que alimentá-los. E foi o momento em que ele multiplicou 5 pães e 2 peixinhos e alimentou aquela multidão. E logo após isso, ele disse aos seus discípulos: Vocês vão até o outro lado do mar e eu vos encontrarei lá. E enquanto isso, eu irei despedir a multidão. Então Jesus se despede dos discípulos, eles sobem no barco, começam a navegar pelo mar. Jesus então despede a multidão. E o interessante é que enquanto os discípulos estavam navegando no mar, Jesus, ao entardecer, aproveitou aquele momento para subir até um monte e orar a Deus. E neste momento começou a formar uma grande tempestade e o barco, que já estava muito longe das margens, começou a ser açoitado pelas ondas, pelo forte vento. E nós vemos que neste momento Jesus ele então começa a caminhar para ir até eles, para ir com eles. E o mais interessante de tudo é que muitas das vezes pode ser que você tenha começado a caminhar, tenha começado a andar no caminho, você já esteja trabalhando na presença de Deus, você já esteja de uma maneira que Deus está trabalhando na sua vida, você já esteja se dispondo na presença de Deus, e em algum momento em que Deus manda que você faça algo, então neste momento começam as tempestades, começa o vento forte. É praticamente isso que aconteceu com os discípulos. Jesus deu uma ordem para eles, que era atravessar o mar e esperar por ele do outro lado. Mas no meio do mar, no meio da situação, no meio do caminho, onde eles já não poderiam mais voltar atrás, eles encontraram uma tempestade. E o interessante é que a palavra descreve que Jesus desceu do monte e foi ter com eles no meio da madrugada. O mais incrível de tudo, se nós analisarmos essa passagem, é que quando descreve a madrugada, quer dizer no momento em que era mais escuro, no momento em que a escuridão estava naquele local. Muitas das vezes você está numa situação que você não vê mais saída. A única coisa que você vê é a escuridão que te cerca. São as ondas que açoitam o seu barco, o vento que sacode o seu barco de um lado para o outro, a água entrando no barco. E você se desespera. Você começa a pensar o que você fará nessa situação para poder sair deste problema que você se encontra, dessa tempestade. Então você começa a olhar para trás, imaginando como seria voltar para aquilo que era seguro a você. Mas neste momento Jesus começa a andar sobre as águas e se aproxima do barco, e eles vendo Jesus, porque a Bíblia descreve que Jesus é a luz do mundo, então nem mesmo as trevas, a tempestade puderam ocultar a presença de Cristo naquele momento. E o interessante é que Jesus ele vai se chegando até o barco. Então os discípulos começam a ficar aterrorizados, achando que é uma aparição, um fantasma. Então Jesus acalma-os e diz: tenha calma, pois sou eu que estou aqui.
Então Pedro, num ato de coragem, mas ao mesmo tempo de desespero, ele diz assim: Senhor, se és tu, então permita que eu vá até o Senhor. Nesse momento, Pedro ele estava no barco, mas como ele viu que Jesus não estava no barco com ele, ele acreditou que o local mais seguro era no meio das ondas com Cristo. Muitas das vezes nós estamos dentro do barco e Jesus está se aproximando e a gente tem medo de sair do barco, porque nós nos apegamos àquela situação em que nós achamos que o barco pode nos salvar. E não é dessa maneira. Então Pedro desce do barco, começa a caminhar, e a Bíblia descreve que ele começa com passos firmes. Mas então o vento começa a soprar mais forte, as ondas começam a se levantar cada vez mais, e eles, açoitados por aquela situação, Pedro olha para o vento, ele desvia o olhar de Jesus. E neste momento ele começa a afundar, ele começa a perder o seu chão. Muitas das vezes é a situação em que você já se encontra diante de Jesus, mas as coisas começam a acontecer na sua vida de uma maneira que tentam te derrubar, te afundar, te levar para dentro da solidão. E você começa a acreditar que Jesus não vai fazer mais nada, que ele vai ficar ali parado na sua frente esperando você ir até ele. Mas a Bíblia descreve que Jesus, neste momento, ele caminha até Pedro. Então ele estende a sua mão e ele levanta Pedro novamente. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida, o que está se passando, mas eu sei que existe um Jesus que, mesmo que você não caminhe por toda a distância até chegar a ele, você só precisa dar os primeiros passos, porque o restante ele fará por você. E o mais incrível de tudo é que, quando nós vemos essa passagem da Bíblia, nós compreendemos o quão pequeno nós somos diante de uma situação e o quão grande o nosso Senhor é na nossa vida, o quão poderoso Jesus Cristo pode ser. Eles estavam perdidos no meio da tempestade, onde ninguém mais poderia encontrá-los, onde não haveria saída para eles, onde tudo o que eles imaginavam era: o barco vai afundar e nós vamos morrer. Mas o interessante é que Jesus caminhou diretamente até eles. Mesmo eles não enxergando nada naquela escuridão, mesmo eles não enxergando nada no meio daquele vento, daquelas ondas, Jesus enxergava eles. Quando Jesus estava no monte orando, ele não estava sem fazer nada. Ele estava trabalhando, ele estava orando, ele estava intercedendo. E de lá de cima do monte, ele via aonde os discípulos estavam. Porque nada que acontece na sua vida está oculto aos olhos de Jesus. Você pode achar que ele não está junto com você, que ele não está no barco, que ele está se atrasando para chegar, que ele muitas das vezes nem vai chegar. Mas não é assim. Ele vem no momento certo. E ele te tira de dentro das águas, te coloca novamente dentro do barco e ele acalma a tempestade. A única coisa que ele precisa é que você tenha fé, que você confie que ele é o único que pode fazer isso e que você entregue a sua vida nas mãos dele. Pedro, quando se lançou ao mar, ele se lançou porque ele sabia que era muito mais seguro com Cristo do que dentro do barco. E às vezes é isso que falta você fazer. Você deixar o barco para trás, se jogar nas ondas, se jogar no mar e caminhar até Cristo. Porque mesmo se você começar a afundar por medo, por dúvidas, ele vai ao seu encontro. Para terminar, eu gostaria de deixar uma passagem que se encontra no livro de Isaías, capítulo 41, versículo 10, que diz o seguinte: Por isso, não temas, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Tenha certeza de que não importa o que você está passando, não importa a situação, não importa o tamanho da tempestade, Jesus ele está contigo. E você vai transpor essa tempestade.
Vai chegar um momento em que Ele vai acalmar essa tempestade. Vai chegar um momento em que Ele vai mandar o vento se aquietar. E mesmo quando não tiver esperança, a única esperança que restará será Jesus. Apenas confie.